Olá, eu me chamo Nívia, bem-vindos à Nova Onda. Aqui vamos conversar sobre a neurodiversidade. A nossa convidada de hoje é personal, mestranda em capoeira, mãe do Luiz Gabriel e da Gabriela. Olá, meu nome é Thaisa Girassol Duarte. Como a Nívia mesmo falou, eu sou capoeirista, mestranda em capoeira, sou personal, sou formada em Educação Física, bacharelado em licenciatura, mãe do Luiz Gabriel e da Gabi, filha do Sebastião e da Marenze também, cuido de um papaizinho. E a minha história, né, com crianças atípicas começa lá com a minha história com a capoeira, que eu vou falar um pouquinho também. Eu comecei a educação física através da capoeira, né? Comecei aos 9 anos de idade, numa cidade em Nilópolis, do Rio de Janeiro. Comecei a praticar. Tive meu primeiro contato com as escolas através da capoeira, que comecei a lecionar nas escolas com a capoeira. E foi onde eu tive meus primeiros encontros também com as crianças atípicas. Os meus primeiros obstáculos e desafios foram com eles nas escolas. Trabalhei por muitos anos antes de encontrar a educação física. Como eu sempre falo, que a educação física, que a capoeira me deu a educação física. Logo assim, quando eu decidi fazer a faculdade, porque eu sempre fui apaixonada por esporte, eu me matriculei. Zero condições de me matricular, que eu vim de uma comunidade, Mesquita, Chatuba de Mesquita. E eu tive a vontade de fazer a educação física. Eu tinha mensalidade, dinheiro só para a primeira mensalidade, sabe? E aí, quando eu me inscrevi na faculdade, na UniAbel, em Belfort Roxo, passou o meu segundo período, eu tive um professor que me encantou muito e ele me convidou e me fez uma proposta para eu trabalhar com a capoeira na faculdade. Aí eu fiquei, tipo, sabe, como assim? Deus é maravilhoso o tempo todo? E eu falei, como assim? Ele a gente faz uma permuta, eu te dou a bolsa e você leciona aqui a capoeira na universidade. Eu falei, nossa. Por isso que eu falo que a capoeira me deu a educação física. E eu fiquei, tipo, sabe, porque eu só fui com a cara e com a coragem. Não tinha realmente nem condições de continuar pagando. Mas Deus é bom. Então, eu fui para lá, para Bel, comecei a estudar, né? Tive meus primeiros alunos. Um dos meus primeiros alunos que eu tive lá foi o Eric, que também mora lá. Hoje não tem mais contato. E ele tinha sido diagnosticado com um aspecto... Ai, agora fugiu o nome do Espectro autista? Isso, mas na época era outro nome que dava. Asperger. Isso, esse aí mesmo, né? E aí estava no processo de estudo, então, assim, foi o meu primeiro desafio de todos. Eu falei, meu Deus, e agora? Meu primeiro aluno era autista e o meu primeiro aluno mesmo, porque eu não tinha outra criança. Eu falei, meu Deus, e aí? Só que era um projeto que eu precisava ter quantitativo para que eu ganhasse a bolsa. Mas eu falei, não, tá tudo bem, Deus, o senhor sabe o que está fazendo. E eu fui aprendendo com ele, porque ele era daqueles autistas que realmente ele não socializava, ele não gostava do barulho, que na grande maioria é assim, né? Mas tem alguns que a gente encontra com essa não aversão. Mas eu encontrei muito isso nele. Mas eu fui adaptando tudo. Então, foi meu primeiro contato, foi meu primeiro amor. Então, não tem como nem falar que é uma área que eu não sou apaixonada, porque eu fui forjada no ferro e fogo. E aí, eu me formei, continuei trabalhando, montei um projeto social dentro da minha comunidade, que é aberto. Encontrei crianças, Downs, todas as síndromes possíveis, todos os CIDs possíveis também. E aí, várias escolas, Abel, Nilopolitano, muitas escolas da Baixada, eu fui trabalhando e fui encontrando muitas síndromes. Trabalhei na PAI por muitos anos e hoje eu continuo esse projeto, é aberto, não tem ainda mais, como eu tinha antigamente, tantas crianças especiais, mas é aberto, né? Tenho hoje um aluno de personal que ele é autista, né? Não posso abordar tanto nele, mas eu tenho. Mas, assim, é minha história de amor com a educação e a educação de crianças atípicas. Quando você foi introduzida, né, nessa área e começou a dar aula para crianças neurodiversas, você desejava isso? Você imaginava isso? Sim e não, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu amo trabalhar com crianças atípicas, mas eu acredito que essa questão de gostar, eu fui forjada, né? Como eu te falei, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava pagar a faculdade e me encontrei. Então, assim, eu fiquei apaixonada. Apesar de, confesso, que foi bem
difícil, né? Foi um obstáculo, porque assim, algo que eu nunca tinha vivido. Mas eu aprendi a amar aquilo. É o que eu sempre falo, o amor, né? O amor, o estímulo, a confiança, gerar esse estímulo na criança. Eu fiquei tão apaixonada que aquilo ali ficou algo que eu posso dizer que eu quis levar para a vida também. Não levo hoje como, mas eu levo com amor. Porém, lidar com pessoas foi o meu primeiro estupim, porque eu gosto de lidar com pessoas, independente de se decide ou não. Eu acho que esse amor, né, essa empatia de lidar com o ser humano e saber, querer ver a melhora, eu acho que é o que me aproxima de quadros assim. E como você aprendeu a lidar com os desafios de comportamentos e comunicação dessas crianças que se enquadram dentro do transtorno do espectro autista, que muitas vezes tem grau de suporte 1, 2 e principalmente o 3? Olha, foi desafiador. Mas, como eu falei, né, a questão de eu gostar de lidar com pessoas me fez tentar raciocinar. Que eu, no meio de uma aula, quando chegava um aluno autista ou com outras... Com outros CIDs, eu ficava... Como é que eu tinha que pensar rápido, eu tinha que raciocinar lá rápido. Mas o que eu fazia? Eu ia para o plano 1, que para mim era o plano 1, as mães. Então, eu queria ter esse contato direto com elas, porque qual era a outra forma, na minha cabeça, de eu conhecer aquela criança? Primeiro é perguntando para a mãe, né? O que ele não gostava, porque, assim, a priori, eu não sabia mesmo nada. Eu não sabia por que eles botavam a mão no ouvido, né? As manias. Então, assim, para mim, tudo era muito novo, né? Mas em nenhum momento eu ficava assim, sabe? Tipo, fazendo nojo para aquilo ali. Eu sabia que era algo do quadro daquela criança, mas foi tudo novo. Então, o que eu fazia? Mãe, como é que fulaninha é assim? Por exemplo, a mãe do Eric. Eu esqueci o nome da mãe dela, mas até o final eu acredito que eu vou lembrar. E ela era muito parceira. Eu falei para ela assim, eu lembro, olha só, eu preciso fazer uma parceria com você. Eu falei, eu quero saber como é que é o Eric. Me fala como é que o Eric está em casa. Quando ele sai da capoeira aqui, me fala o que está acontecendo. Porque, se ele gosta de música, como é que é essa questão da mão. Eu mesmo perguntava para a mãe, por que eles põem a mão? Eu não tinha vergonha de perguntar, porque eu precisava realmente saber com o que eu estava lidando. Então, essa foi a minha maior experiência, ter o contato com a mãe. E eu lembro que o Eric, ele ficava com a mãozinha assim, aí eu perseverante. Não, ele vai aprender. Porque na capoeira, né, a gente lida totalmente com a música. E eu tive que... O que eu tive que fazer? Retroceder um pouquinho, não botar os instrumentos para que ele pudesse se acostumar com o ambiente. Aí a turma começou a encher. Quando não tinha ninguém, era ótimo. E quando tinha muita gente? Que ele não queria. E aí eu tive que adaptar. Aí pedia para as crianças falar em silêncio. Usava os gestos, sabe? Usava os objetos coloridos para tentar chamar a atenção dele de um jeito e eu conquistar ele. Mas... Eu fazia esse caminho, eu tenho que ir na mãe. A mãe, se eu não sabia alguma coisa, a mãe ia me dar um norte. Ó, Thaís, a mãe falava, ó, você não vai conseguir, não. Eu falei, não, a gente vai conseguir, sim. Ele bota a mão porque é isso e isso. Aí ela me dava o norte. Chegava no final, em casa, do Eric em si, ela chegava, Thaís, olha, ele tá botando a cabeça no chão e levantando a perna. Nossa, era maravilhoso. Tipo, teve uma vez que o Eric escutou barulho de capoeira na TV, ele apontou. Então, assim, eu já vi que ele estava... Assim, ele já estava associando. Então, assim, opa, tô adentrando a vida desse menininho aí. Então, assim, foi criando interesse, né? E como você fazia para poder incluir essa criança e trabalhar a socialização dela no meio dos seus outros alunos? Então, eu pegava, né? Como a aula, né, tinha que ser todo mundo mesmo junto. Falo, tinha que ser por vários aspectos, né? Porque a gente tem que incluir e porque eu só tinha aquele horário. Às vezes, aquele horário realmente fechado. Eu tentava fazer aulas, técnicas de brincadeiras, atividade de socialização, com a música, a rodinha, colocava de todo mundo junto, pedia sempre um aluno, um amiguinho, sabe? Olha, se o Eric for para a porta, chama ele um pouquinho também. Então, fazia atividades que estimulasse a socialização, ou a própria roda da capoeira que a gente faz o círculo, ou fazia um círculo de brincadeira, com ele na toca, diversificava várias atividades que ele se sentisse ali, que ele tinha, que na cabecinha dele, na hora ele não ia querer ficar sentado, várias vezes ele queria levantar, mas de tanta gente fazer, às vezes eu repetia aquela mesma brincadeira por um mês. Até massificar, para poder ficar. Eu lembro que eu gostava muito de passar música. Já estava um período já mais avançado. Aí eu fazia várias rodinhas e botava
os alunos, que foi entrando vários. Depois do Érico foi entrando vários. Depois teve o Arthur, depois o irmão do Arthur, se chama de Belfor Roxo. Aí eu botava eles em várias rodinhas, às vezes eles saíam, né? Nem sempre tinha esse êxito, às vezes eles ficavam perambulando. E eu deixava também eles livres, porque eu não queria ficar toda hora. Não, você tem que sentar. Não, eu deixava eles ali. Só que eu repetia essa mesma atividade por muitas vezes. O que aconteceu? Ele foi se acostumando, ele foi associando. Tanto que quando ele teve um período que ele parou de botar a mão... Eles pararam de botar a mão no ouvido, depois vieram vários, né? Outros autistas, eles pediam pandeiro. O Eric pedia pandeiro para tocar pandeiro. Então, assim, ele já chegou com aquela... Não gosto de música, abaixa. Mas já também é aquela questão, né? Tinha dia que ele estava muito sensível. São crianças atípicas, então mas, a gente na tinha realidade, que entender... ele começou a ser estimulado na inserção... Dos instrumentos, sim. Porque eu não deixei de apresentar. Porque como algumas mães falavam, Thaís, eu acho que vai ser meio difícil... porque realmente eles são sensíveis aos barulhos. Eu falei, não, a gente vai diminuindo o tom. Às vezes eu botava o tom do pandeiro, não botava acelerado, botava bem devagarzinho para que eles fossem só acostumando. Às vezes eu não usava o pandeiro, usava som, botava música de capoeira. Aí eu observei. Isso foi na raça mesmo, que quando eu botava na altura normal para nós, para mim estava bom, mas para ele não estava. Aí eu botava bem baixinho. Às vezes ele apontava para eu abaixar. E quando ele abaixava, vinha a paz. Mas isso, às vezes, era só no momento que ele estava num dia de crise, porque isso acontece muito. É ter esse olhar, né? Essa paciência, entender que é no tempo deles também. E deixar eles à vontade, né? Ter essa sensibilidade. A gente precisa ter essa sensibilidade. E, assim, você como professora, que dica você pode dar para outros professores que estão te assistindo, que talvez estejam tendo o primeiro contato com alguém neurodivergente, que possa estar incluindo os pais, né, na rotina e nas atividades dessa criança? Primeiro, não desista, né? Não desistir, que eu falo não desistir, é no sentido do trabalho, que aquela pessoa foi, às vezes, tá naquele trabalho, igual eu, né? Eu encontrei um. Às vezes a pessoa escolhe, não quero trabalhar com crianças atípicas. Não desistir. Não desistir do quê? Não desistir do teu trabalho, do teu propósito. Não desistir da mãe, porque nem sempre a gente vai encontrar uma mãe que quer ajudar. Então, assim, não pode desistir de primeiro momento. A gente vai encontrar daquelas mães que você sabe que a criança, às vezes, é até alaudada, mas a mãe não aceita. Então, a gente vai encontrar um campo muito aberto de tudo isso, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas não desistir, se qualificar. E antes de qualificação, quando eu falo qualificação, não desmerecendo um curso, um livro, mas a experiência. Foi o que, assim, eu não sou PhD nisso, não. Que eu digo aqui que a minha maior experiência foi na prova de fogo. Foi a vida. Foi a vida, sabe? Eu não tenho filho autista, sabe? Mas eu tenho quadro na família, mas na época não tinha. Então, foi no TET ali. Depois eu fui buscando, eu fui tentando fazer mais curso, mas não desistindo, procurando ter interação máxima com a família, mesmo que a família não queira. Mas ela vai um período que ela vai ver. E o amor, né? A gente precisa ter o amor pelo aquilo que faz, a empatia. Isso não desistir, se qualificar, claro, mas buscar uma qualidade, uma qualificação no tete a tete, no dia a dia, que é de verdade. Não, eu sou esse de verdade. Porque às vezes a gente pega um diploma e não é só o diploma, é o amor, é entender de verdade. Então tá ali. Buscar a criança, olhar para cada uma com olhar com amor, porque cada uma é diferente. Cada dia, a gente tem aquele sítio fechado naquela criança, mas em cada dia ela vai ser uma criança diferente. A gente, ser humano, cada dia é um ser humano diferente. Então a gente tem que ter esse olhar com amor. Não desistir, olhar com amor, buscar a família, buscar conhecer a família também. Assim, essa mesma pergunta se inverte, né? Com a mãe quando procura um profissional. Nesses seus anos de experiência, quais foram as suas estratégias pessoais mesmo, para promover a inclusão no meio que você trabalha? Então, como eu falei, né, eu tenho essas duas profissões, mas quando eu fui inserida, a minha maior área de atuação foi a educação, foi nas escolas. Hoje eu trabalho muito em academia e tal, não estou tanto nas escolas como estava antes. Dou ainda. Mas eu sempre tive um propósito com pessoas. Então, assim, eu não sei se eu abordei, eu tenho um projeto social. Então, eu sei que uma das minhas estratégias de projeto social, a gente sabe que a gente encontra isso. Então, uma das estratégias para mim tentar ficar mais próxima desse público, porque, assim, lá tem de tudo. Eu ainda não encontrei, mas há 12 anos atrás, quando eu reativei meu projeto, que é uma longa história, faz parte da minha história, quando eu morei fora e voltei, eu tinha um projeto
que aí quando a ABEL me contratou novamente e tal, eu tinha muitas crianças atípicas. Então, para mim, manter o meu projeto social, eu falo social porque é a minha forma de devolver aquilo que a capoeira sempre me deu, tá? É uma das estratégias para eu buscar captar pessoas. Tanto que eu encontrei outras pessoas, fotógrafos na vida, que a gente faz amizade, que indica, os personagens da vida, que eu já tive outros alunos autistas, síndrome de Down, que saíram e voltaram. Então, assim, uma das minhas estratégias é deixar aberto isso, fazer um projeto aberto, né? Quando eu divulgo o meu trabalho, eu divulgo um trabalho aberto, até o de personal. Eu falo, você faz voltado para que área? Eu faço voltado para pessoas. Porque eu quero... Porque eu tive... ano passado, ela saiu esse finalzinho do ano. Eu tive uma aluna adulta autista, nível 1, e TDAH. Como eu, que eu também sou TDAH, né? Fui descobri recentemente. Então, foi muito interessante. Quando tu deixa aberto, acho que para mim, uma das melhores estratégias é deixar aberto, né? Abrir o projeto, porque eu vejo diversas pessoas, e como eu também viajo o mundo, eu deixo muito aberto também o meu trabalho, para que qualquer pessoa, qualquer tipo de coisa possa me procurar. No caso, Eu sonho um dia, assim, né? Ter algo voltado só para isso. Tanto que um período eu trabalhei na PAI. Depois eu logo saí. Foi uma paixão também, né? Mas também, né, não vou falar que amanhã ou depois eu não posso. Eu tenho um sonho de ter algo voltado só para eles. Um sonho. Pode se tornar realidade. Mas se não se tornar ainda, eu sei que eu consigo alcançar eles de outra forma. No caso, você já tem os desafios que a sua profissão te impõe. E Exato. mais o desafio que ser uma mulher neurodivergente te traz, né, nessa Sim. bagagem. Como é ser uma professora neurodivergente? Como você lidar com isso no seu dia a dia? Olha, eu acho que é o ponto mais desafioso aí de todos é essa. Porque ser mulher já é um desafio monstruoso, assim, não no lado ruim, mas no lado que é muita função, né? É muita função. Lidar com isso é desafioso, mas é gostoso. Eu acho que eu levo no pressuposto que quando a gente faz com amor e propósito, ficou mais leve. Eu lembro que no início não era tão leve, porque eu ainda não entendia o viés do meu propósito, sabe? Para que eu vim nesse mundo? Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer? Ai, meu Deus! Eu senti um amor gigantesco por trabalhar com pessoas, como eu falei. Não só o atípico, mas pessoas. Eu adoro lidar com pessoas. Ver a evolução das pessoas. Eu não falo só no esporte, não. Eu falo como ser humano, né? Na vida. Quando eu vejo, eu curto muito quando eu vejo um ser humano evoluir. Então, teve um período da educação, né? Quando a gente se encontra, se forma. Quando você se forma, a verdadeira formação está aqui fora. Então, aquilo ficou muito, muito latente em mim ainda, saber se era isso mesmo, ao mesmo tempo aquele amor muito grande. E eu não era mãe, depois eu vim ser mãe. Aí eu tive que tentar adaptar a figura mãe, a figura professora da parte da educação, a mulher atleta, porque eu abandonei, tipo assim, eu me afastei das competições recentemente. Então, assim, eu ainda era atleta, não cuidava do meu pai, que hoje ainda tenho cuido de um pai que é idoso. Então, assim, ainda na minha mentezinha, em processo de evolução, de desenvolvimento, estava surtando. Tipo assim, e aí? Hoje eu falo que eu levo com mais leveza porque tem o toque da empatia, o toque do amor. Tipo, as experiências que eu lidei, o resultado que eu vejo das pessoas. Às vezes eu encontro alunos que falam, Thaís, eu não esqueci de você, não. Sabe? Alunos que às vezes me vê lá na rede social e porque a gente sabe que é uma passagem. A vida é uma passagem. Eu estou numa escola que eu fiquei muitos anos, tem que ver uma postagem minha lá, às vezes vai lá no comentário e manda uma foto. Teve uma mãe que mandou uma foto do Nilopolitano de não sei de qual ano. Eu falei, eu estava de barriga. Eu falei assim, olha, obrigada por esse trabalho. Então, assim, quando eu fiquei pautada nos resultados, as coisas foram se acalmando, sabe? Então, assim, eu acho que a resposta fica nessa, sabe? Mas você considera um... Não sei se eu consegui responder, tá, Nívia? Respondeu. Você considera um empecilho? Não. Você ser uma pessoa neurodivergente? Não. Isso, pra mim, é o meu diferencial. Que eu acho que não tinha que ser o diferencial. Eu acho que tinha que ser normal, entende? Porque é igual Mas hoje. ser diferente é normal. Sabe quando a gente encontra pessoas assim... a educação, todo mundo tinha que ser. E quando a gente encontra pessoas educadas, a gente fala assim, nossa, aquele cara é diferenciado, né? Por quê? Porque ele é educado. Mas sabia que isso todo mundo tinha que ser? Deveria ser o natural, É né? isso.
Ser uma pessoa assim tinha que ser normal. Mas assim, tudo tem seu tempo, né? Mas que veio pra mim com esse prêmio, tá tudo bem. Eu aceito. Tem que aprender a lidar, né? Tem que aprender a lidar. Foi igual o caso, eu falo do Eric, porque ele foi meu primeiro amor, assim, que quando bateu, foi meu primeiro aluno autista, assim, foi no ferro e fogo, foi na experiência, foi não sabendo nada, né? Não tô falando que eu sei muito, não. Mas eu acho que o básico mesmo. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Né? É igual quando a mãe, quando tem um filho e se depara com esse quadro. A mãe, ela fica... Eu não sou, mas acredito que para você, né? Pode ter sido aquela coisa. E aí, agora? É desesperador. Exato. A falta de informação, normalmente, ela é desesperadora. Eu costumo dizer que quando você não tem informação, você não sabe nem o que perguntar. Você não sabe a quem recorrer, você não sabe aonde ir, você não sabe o que fazer. Você tem uma criança que depende de você para tudo, que a sensação é como se alguém tivesse trocado o seu filho por outra criança, quando você recebe um diagnóstico desse. É como se aquela criança que você planejou a gestação inteira, aquele futuro que você planejou, as coisas que você planejou fazer com seu filho quando tivesse maior, fossem tiradas de você de uma hora para outra. Então, assim, a falta de informação é desesperadora, principalmente para quem não tem recurso. Porque quando você tem recursos, sejam eles financeiros, sejam eles, né? Ou tem um QI. Exato. Né? Então, assim, quando você tem esse recurso, o caminho acaba se tornando mais amplo para você. Não digo mais leve, porque assim, o autismo ele te tira tudo. Ele tira de você... Eu costumo dizer que ele tira sua dignidade, ele tira seu dinheiro, ele tira seu tempo, ele tira sua paciência, ele suga a sua saúde. Então, no meio do caminho, você tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar porque ou você morre de chorar, e deita e chora até a morte chegar, ou você levanta e vai fazer alguma coisa. Normalmente eu costumo falar isso sempre para quem para conversar comigo. Então, assim, você tem duas opções. Então, assim, você esperar para morrer não é uma delas. Né? Verdade. Então, assim, você tem que levantar, você tem que fazer alguma coisa, porque aquela criança depende de você. Ela demanda cuidado. Sim. Ela precisa de afeto, ela precisa de educação, ela precisa de amparo. Então, assim, você é o adulto que está ali, que tem a responsabilidade Você é o aparelho respiratório daquela criança. Exato. E você tem a responsabilidade de fazer com que essa criança tenha qualidade de vida no futuro. Né? Então, assim, realmente é muito difícil. E isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu espero que seja uma porta, não é nem uma janela, uma porta para famílias que talvez estejam recebendo um diagnóstico hoje, que tenham recebido um diagnóstico recente, que não sabem o que fazer, que não sabem a quem procurar, a quem recorrer, o que perguntar, porque você já está com a pressão de você receber um diagnóstico que te traz um sentimento de luto. Sim. É um sentimento de luto. É como se seu filho tivesse morrido e tivessem colocado o outro no lugar. E depois você tem que ver aquilo ali como uma folha em branco, tem que construir um novo ser. Sim, você tem que aprender a lidar com esse luto no processo. Você não tem o direito de sentar e chorar. Você tem que aprender a lidar com esse luto a ferida no processo. Você tem que levantar e fazer alguma coisa, porque aquela criança depende de você. Talvez aquela criança que esteja ali, ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Ela está feliz no mundinho dela. Porém... existem casos onde as crianças estão em sofrimento e os pais preferem fingir que não tem nada, fingir que nada... Ah, meu filho não tem nada. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Assim como eu já ouvi do pediatra do meu filho, na época, que eu era doida. O pediatra falou assim pra mim, você é doida, você tá colocando doença no seu filho. Primeiro, autismo não é doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Segundo, ele foi totalmente antiético. Você vê a questão de não ter ética e a questão da falta do conhecimento. Sim, que não era ter vindo de uma área... Assim como eu recebo relatos de alguns pais que passam pela mesma situação, onde o pediatra deveria ter... Porque não tem empatia. Não é minha área, não mas como vocês, como pais, têm dúvidas, vou encaminhar vocês para um neuro, ou um neuropsicólogo, enfim, ou um psiquiatra. Não, ele preferiu chamar a mãe de louca, de doida, do que a importância validar, de ter a iniciativa, né? Que a gente sempre fala. E porque, como primeiro filho, assim como eu acredito que para muitas mães, o primeiro filho a gente acha que é tudo normal, né? Realmente, ele realmente deve ter o tempo dele, ele realmente deve fazer isso no tempo dele, isso é coisa da minha cabeça. A gente fica tentando se enganar. Porém, quando a gente percebe que tem algo errado, o ideal é que a gente procure uma ajuda profissional.
não finja que não tem nada, porque pelo nosso egoísmo a gente pode dificultar a qualidade de vida do nosso filho lá na frente. E quanto mais cedo E a gente você poder ajudar, se descobrir, se encontrar e aceitar, melhor, né? E a verdade é que a gente lidar com muitos pais que negam, né? Que estão em estágio de negação. Escondem. O problema não é o estágio de negação, isso acontece com qualquer pessoa. O problema é quanto tempo esse estágio vai durar. O problema é quanto tempo esses pais... Que é a fase do luto que você diz, né? Vão ficar nessa cegueira de vou fingir que não tem nada até passar. Não vai passar. Quando você é egoísta ao ponto de pensar só em si e fingir que não tem nada, com vergonha do que a sociedade vai achar, com vergonha do que a família vai achar, com vergonha do que o mundo vai achar, e você ficar enclausurando o seu filho e impedindo ele de romper, quem vai sofrer é ele. Exato. Não é você, sabe? Então, assim, é um puro egoísmo, né? O egoísmo é muito grande. Então, assim, é muito complicado. É uma situação muito extensa. Por isso eu costumo dizer que a experiência da mãe, ela se assemelha muito ao professor quando se depara, entre aspas, né? Eu falo nesse baque. A maior experiência vai ser sempre aquela do dia a dia, porque você tem que arregaçar a manga e aí, tipo... Né? Eu, quando me deparei com a situação, eu falei, e aí, só estava eu e ele. Eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer. Né? E aí você fica realmente ilhada, o que eu vou fazer? Porque, assim, hoje eu sei, mas essa troca de pais e professores, eu acredito muito e a questão multidisciplinar da escola também, né? Que eu também fiz muito isso, eu não falei, mas não foi só a questão da mãe. Depois que eu fui criando eu tinha uma pressão, né? Aquele medo de errar, e ao mesmo tempo fazer acontecer. E aí eu fui também chegando na área multidisciplinar da escola, indo nas pedagogas, nas psicólogas, porque assim, a maioria das escolas que eu trabalhei foram escolas privadas. Depois que eu me deparei que eu fiz algumas exibições de escolas públicas, né, mas a maioria foi escola privada. Então, assim, alguns diretores, algumas coisas eu tinha acesso. Mas não para falar isso. E aí, sabe, se eu vou falar que eu não sei, tipo... Então, eu tentei... ver uma estratégia que eu pudesse também me aproximar deles. Mas, assim, até que foi muito tranquilo. E um falava, e aí, você conseguiu lidar com o Eric? Tipo, com fulano e tal? Não, foi legal. E aí? Então, como eu sempre perguntei e eu não tinha vergonha de perguntar, eu acho que foi o que fez eu aprender. Tanto que teve um período que a minha turma na Anabel era tão cheia, na parte de baixo, que o Marcelo chegou a fazer as fotos lá, naquela parte de baixo, que era o auditório de Nilópolis, que tinha crianças... assim, tava meio a meio, tá? Eu já peguei quase 30 crianças dentro daquele auditório. Tava meio a meio, entre os atípicos e os não atípicos. Era tipo, parecia que era assim, ó, mas bota na Thaísa que ela é capaz. E no caso era só você? Só eu. Bota na Thaísa que ela segura, tá? E eu segurava. Não me pergunta como eu conseguia, não. Eu segurava. Tinha hora que eu falei assim, meu Deus do céu. Era 1 hora de aula que eu parecia que era 3, mas eu fazia com amor. Mas eu, quase artes cênicas, tipo assim... Como você conseguia adaptar essas aulas? A minha voz, chegava em outubro, eu já não tinha voz. Real, tipo... no período... Assim, eu tinha muito recurso lá, podia usar microfone, às vezes, mas, sabe, eu sempre gostei muito do natural. Então, às vezes, eu tinha que falar alto, eu usava o pandeiro pra, tipo... Não usava apito, não. Já peguei educação física com atípico também, mas sim, como meu processo de educação foi muito com a capoeira, então, assim, o pandeiro, o berimbau para silêncio, assim, chamar a atenção deles para parar para alguma coisa, ou, sabe? Fazer assim, não pode, já olhava. Tinha uns que já olhava pro meu rosto, já sabia que a tia tava braba e ele não ia. Mas, tipo assim, fulano não vai. Aí, tipo, tinha um altio... Já olhava, às vezes alguns eram mais sem vergonha e ia, mas tá tudo bem, eu conseguia, não me pergunta, Nívia, até hoje eu fico pensando como eu conseguia. Mas como eu sempre tive projeto social, eu sempre levava os meus alunos mais novos dos projetos, pedia a autorização da escola para levar a gente de fora para me ajudar também, porque tinha hora que eu também ficava sugada, né? Tipo assim, aí eu pedia também, porque aquela questão, né? Levar no banheiro, porque era eu sozinha. Aí teve um período, porque não tinha essa época que tinha muito mediador, não tinha. Tinha, às vezes, uma estagiária que tinha tadinha aqui. Auxiliar, e auxiliava não só os atípicos, mas como tudo que tinha para professora, para ajudar a professora. Então, assim, eu falei, não, cara, às vezes eu falava, pode deixar aqui comigo que eu me resolvo. Eu me sentia garantida que eu me resolvo. Aí eu comecei a trazer 1, 2, 3 alunos do projeto social, até mesmo para eles vivenciarem aquela experiência de dar aula, de estar comigo, de ver eu dando aula. Tipo assim, levar um no banheiro,
Porque eu já ficava assim, e agora? Aí, às vezes, eu terminava a aula, 10 minutinhos, vamos todo mundo no banheiro. Levava todo mundo no banheiro, ficava na porta. Tipo assim, eu tinha uma... É Deus mesmo. Eu tinha uma didática que, tipo assim, tinha coisa que eu ia construindo mesmo ali no dia a dia. Era assim, no ferro e fogo. Sabe, na lei da sobrevivência? Ou tu corre ou tu pula. Hoje, como você estrutura suas aulas? Hoje eu não estou lecionando como eu lecionava, né? Não, né? Eu não estou mais em uma escola diretamente. Quero estar. Hoje eu tenho o projeto social, né? Então, hoje, dentro do projeto social, eu ainda não tenho, pelo menos ainda não, nenhuma mãe chegou a mim que tem. Eu também não observei, porque a gente consegue, já tem um olhar mais... já identifica. Que criança que tem. Então, assim, lá no projeto que eu tenho na comunidade, eu estou deixando bem aberto. O dia que eu encontrar, eu tento agir da mesma forma. O que é essa mesma forma? A questão da inclusão. Por exemplo, vamos supor que chega um autista ou um Down lá, nesse projeto que eu estou hoje, que é o meu sonho que apareça. Eles vão fazer a capoeira junto com todo mundo, eles vão fazer aula junto com todo mundo. Só que o meu olhar para ele, como que para todos os outros, que todo mundo é especial, de uma forma diferente. Às vezes eu vou ver, olha, aquele ali não gosta daquilo ali, igual que eu fiz com o Érico, com todos os outros, ou não gosta muito daquele ritmo, ou eu vou afastar um pouquinho no sentido de música, mas não vou deixar de deixar inserir ele, fazer um movimento. Às vezes tem um problema motor, porque a gente sabe que o CID agora vem mesclado. Vem com outras comorbidades. Né? Vem. Então, eu vou adaptando realmente conforme a música. No tete a tete. Vai chegar um autista lá que vai chegar correndo. Conforme a realidade, né? Porque vai adaptando conforme a necessidade eu dou aula numa quadra. Lá é a quadra fechada, assim. Fechada com grades. Então, eu já me imagino ali. Eu tô ali. Eu vou fechar, vou deixar ele à vontade. E, ao mesmo tempo, eu vou sinalizar para os demais, deixa ele à vontade. Mas chama ele toda hora. Para ele se sentir à vontade. Não ficar pegando. Nunca gostei desse negócio de ficar pegando a criança. Nem os normais, né? Tipo, deixa ele à vontade. Uma hora ele vai chegar no berimbau, como muitos faziam. Fazia assim, eu dou um pandeiro para um. Fazia muitos com eles. Eu comprava vários pandeirinhos, fazia vários berimbais pequenininhos, deixava na mão dele. Ele estava na aula assim. Quem disse que não estava fazendo a aula? Né? Sim. Ele não estava fazendo como todo mundo estava fazendo, mas ele estava participando da aula. Igual teve mãe que falou assim, mas eu queria tanto que meu filho fizesse igual o fulano. Mas quem disse que ele não está participando? Cada um, é igual estudo, cada um aprende de um jeito. Ele está assim na aula, ele está tocando o pandeiro, ele está no meio de todo mundo, ele está socializando, ele está vendo, ele está sentindo. Ele está se adaptando. Ele está se adaptando. Eu fico toda arrepiada. Como ele não está fazendo? Às vezes você quer criar criar algo absurdo, né? Botar uma expectativa absurda. Ele está fazendo do jeitinho dele. Ele está sentado, está olhando, como fazia assim, chegava em casa, via o som, apontava, botava a cabeça no chão, ele associou do jeitinho dele. É aquele negócio, a questão da mãe aceitar, né, também. Entender o que é isso, né? Procurar entender. Cada um vai ter seu rendimento. É assim com a gente. Você tem um rendimento, eu tenho um rendimento. Com eles também não vai ser diferente. Vai ser do mesmo jeito, cada um tem o seu tempo. E como você trabalharia ou trabalha, né, a autoestima dos seus alunos? Não digo só os neurodiversos, mas os neurotípicos também. Como você trabalharia hoje a autoestima deles? Que eu acredito que você trabalhando em projeto, você receba todo tipo de criança, com todo tipo de cultura, com todo tipo de necessidade. Então, assim, você como professora e tendo essa experiência de muitos anos, você já consegue identificar quando uma criança não está legal, quando uma criança tem baixa estima, quando uma criança não está conseguindo interagir com a outra, ou não recebe é muito bem um amigo, introspectiva, isso. Porque a gente encontra muito isso, né? É a questão do olhar. A estratégia é esse toque de olhar, né, da empatia, porque é uma realidade que realmente a gente, principalmente na comunidade, né? A gente encontra de tudo. Uma criança, às vezes, que não tem o que comer em casa, ou é maltratado, né? Ou sofre bullying na escola, ou, às vezes, de repente, é atípico e não sabe, né? A gente podia pensar em várias possibilidades. Porque eu tento, ou, às vezes, é muito vergonhado mesmo, ou passou por... Tem várias crianças limitantes ali que não sabem nem o que é isso, e tá ali, tadinho, todo dilacerado por dentro, não sabe nem falar o que está sentindo, né? Então, eu tento sempre, quando eu estou dando aula, olhar muito para a criança. Assim, sou errante, né? Sou falha, né? Não vou falar para você que eu consigo captar em todos, né? Mas o espelho da alma é os olhos. Então, eu tento olhar muito. Eu dou minha aula, às vezes, quando eu estou parando, eu estou olhando. Às vezes, eu falo assim, você está bem, meu amor? Então, assim,
a gente sentir que todo mundo quer se sentir querido, né? Então, assim, o tratamento bem próximo, não superficial, que eu acho que é a questão da empatia. E aí, meu amor, você tá tão linda hoje, seu cabelo é bonito, tá tudo bem com você? Às vezes você viu que não tá tudo bem, às vezes você sentiu, porque a gente tem energia, a gente sente que não tá legal. Às vezes ela foi pra capoeira por ir, porque ali era a válvula de escape. O que aconteceu isso comigo? A minha vida inteira, quando eu me dediquei ao esporte, foi por válvula de escape, porque eu vim de uma família disfuncional. Então, eu me vejo nessas crianças muitas vezes. Então, às vezes, quando eu vejo tá tristinho... É o seu lugar de paz, É o meu lugar de paz. E aí, tanto que às vezes eu falo, ai, tia, já acabou? Aí, até esses comportamentos eu observo. Aí eu falo, ué, mas... Aí, beleza, falou uma vez? Teve uma menina que falou uma vez. Aí, era recorrente, já acabou? Aí, sabe que aquilo ficou em você? Por que a pessoa fala sempre que acabou? Tá ruim, tá bom demais? Ou, de repente, ela não quer ir embora? É provável que não queira ir embora. Então, a gente tem que ter esse olhar para todos os detalhes. Até um detalhe que podia ser simples. Eu podia não maldar isso, mas... Falei, por que tá acontecendo? Aí, não, tia, não quero falar. Aí, tipo assim... Aí você já nota que tem alguma coisa, sim. Né? Aí você tem que... Você tem que não, que tem que é uma obrigação. Mas eu acredito que quando a gente decide, né? Quando a gente sente que isso é um do seu propósito, você já... A chave vira e você entende, opa, peraí, tem algo errado ali. Também não é forçar. É criar um vínculo com a criança. Tá tudo bem, mano? Semana que vem você vai vir pra aula. Segunda-feira você vai estar aqui. Te espera aqui, tá, meu amor? Você tava tão linda hoje. Dou um beijo, dou um abraço. Ou dou, de repente, alguma coisinha. Nossa, você fez um gol tão bem. Mesmo que às vezes não foi legal, mas você começa a elogiar de uma forma verdadeira e você traz aquela pessoa, criança, ou o que for, pra você. Nossa, você tava tão linda hoje. Mas o olhar totalmente pra baixo. Já aconteceu de eu falar e depois, tia, olha, aconteceu isso. Aconteceu isso comigo num projeto que eu trabalho, não vou mencionar nome. E o menino, eu estava elogiando sempre ele, mas eu via que ele era atípico. Eu não me recordo o nome dele. E aí, no final, ele foi e falou coisas da casa dele. Sim. Que ele era maltratado, que o padrasto fazia, acontecia, que pegava guimba de cigarro. Várias N funções. Mas eu sei que ele só fez isso, só me retornou isso, porque eu tentei furar esse bloqueio dele. Porque nisso ele ficava meio assim. Ele era até mais. Sim, ele era até muito arredio. Mas eu comecei a elogiar. Falei, mas por que você tá acelerado? Tá acelerado hoje, hein? Vamos acalmar? Sabe? Tipo, eu tento sempre não ficar como a figura da professora. Eu tento manter a liderança, mas me igualar. Já sou pequena, então é mais fácil, né? Então, eu tento me igualar, brincar com eles muitas vezes. Porque, às vezes, a moeda que o filho quer, sabe a melhor moeda, o melhor presente que o filho quer? É atenção. O melhor presente é você. É atenção. O melhor presente, qual é o nome do seu filho? John. Que o melhor presente que o John quer não é um PlayStation, não é um ovo de Páscoa. É a presença de qualidade. Então, assim... O que, às vezes, aquelas crianças querem ir no treino, em qualquer lugar que seja que a gente está dando atenção para a pessoa, até nós adultos, é atenção, é a melhor moeda que a gente pode dar para as pessoas. Hoje em dia. Ainda mais hoje em dia que está todo mundo assim, por conta da internet. Exato. Telefone. Então, é melhor... Peraí, só um pouquinho, é a interesa, a intenção. Como você está de verdade ali. Então, acho que a melhor moeda que a gente pode fazer para o aluno, a gente cria confiança. Por isso que a maioria dos professores de educação física... falam que se torna um psicólogo para as crianças. Por quê? Porque a gente acaba tendo esse maior contato que os outros... o acolhimento que às vezes falta dentro da família. Dentro da família, até de outros... Tal. Não julgando, às vezes... Até entendo, porque dentro da sala de aula é muitos alunos. E às vezes o professor de educação física, eu também entendo, né? Que a gente fica menos horas, né? Então, sim, assim, é muito mais... Assim, se torna até melhor, mais rápido e viável... os alunos que estão ali criarem afinidade com aquele professor que está ali. Até porque a gente está num ambiente mais livre. Geralmente é uma quadra, não tem aquela pressão. Então, assim, não tem pressão de nada. Tipo assim, e se o professor saber conduzir e ganhar o aluno, é muito mais fácil. Falar fácil, mas é inevitável não conseguir chegar. Aquele coraçãozinho, a melhorar alguma coisinha ali. Não melhorar 100%, quem sabe, né? São síndrome, né? A boa vontade vai te ajudando a caminhar, sim, né? Sim. Em relação à música na capoeira, qual a importância... Qual o nível de importância você considera a música para uma pessoa autista dentro da capoeira? Então... Se a gente falar dentro da capoeira, primeiro que a música dentro da capoeira ela é um fato histórico, né? É uma ancestralidade, algo que é fora do normal. Então, é muito importante a gente usar, porque faz parte
de um dos fundamentos, né, da capoeira, de a gente ensinar a musicalidade. Né? Porque através da música ali a gente ensina a história. Mas, voltando para eles, a gente não está... Assim, eu falo né? Eu não falo... O meu foco principal não é eles entenderem a história. Porque, de fato, cognitivamente, talvez muitos não vão nem entender. Sim. Que é negro, ou que não é, senzala. As histórias que a gente vai contando, né? Da resistência cultural, da cultura que é da capoeira. Sim. Mas a questão da música, a música ela tem um toque especial no mundo, né? E principalmente para os atípicos, que tem aversão, e os que não acabam acolhendo, vai desenvolvendo outras habilidades, né? Motora, coordenação motora fina, o cognitivo, a questão de novos neurônios, sabe? Vai construindo imagens mentais ali com aquela musiquinha, né? Ela vai adentrando a cabecinha deles, eles ficam mais calmos, a questão do equilíbrio vem, você vê que tem uns que ficam até... Já tiveram um que o cara já ficou até assim, tipo, sabe? Com soninho. Com soninho. Né? Compensação, teve uns que... 230. Mas para você ver que a música, ela para nós também, né? Ela tem um poder diferente para cada um. Mas ela já vai entrar como um instrumento de evolução. Até mesmo para eles largarem esses... Eu esqueci o nome que dá. Não é estereótipo, não. Porque estereótipo seria questão de físico. Estereotipias? Isso. Vai tirar isso um pouco deles. No início, talvez não, vai né? Vai levar a concentração e o foco para outro ângulo. Porque eles ficam com essas... A maioria tem, né? Uns têm aguçado demais. Sim. Vai tirar, vai trazer essa calma. Tanto que, quando eu trabalhei na PAI, a gente tinha educação física e tinha sala de música. E eles se amarravam, eu via vários, né? Tipo assim, cada um no seu tom, cada um no seu ritmo, e tocando o pandeiro. Eu ficava só... Às vezes não era no meu tempo, não era meu horário de aula, mas eu ficava olhando como a professora de música estava dando aula. E como aquilo ali, para eles, era coisa maravilhosa. E aí, o que eu fazia? A gente aprende com tudo. A maioria das minhas aulas, quando eu não fazia na quadra, eu fazia numa salinha que eu tinha. Música neles. Atividades com música. Mesmo que eu fizesse uma atividade que fosse na quadra, mas fosse fazer dentro daquela salinha, sonzinho. Acalmava. E ajuda a trabalhar a concentração. Lógico que a gente tem que ter aquele feeling, né? Que tipo de música que vai colocar, o volume, sabe? O que de repente, porque botar uma música mediana ali para acalmar e fazer com que chamem mais atenção. Eles prestem atenção na atividade, mas de uma forma mais calma. Que eu via que acontecia isso. Tanto que na maioria deles, quando eu não... Na PAI eu trabalhei com educação física direto, então eu não usava os instrumentos da capoeira. Então eu tinha que ter um outro meio para eu chegar neles. Introduzir. Né? Quando eu uso a capoeira, os instrumentos eram meus aliados. Mas quando era só educação física, eu tinha que ter um outro meio. Aí eu usava a música. Também eu abusava nos gestos. Eu acho que os gestos chamam muita atenção deles. Nos gestos, nas cores, com bola, pintava a mão, fazia de tudo para que eu chamasse a atenção deles. Fazia... Quando é claro, o caso já estava bem, tipo, já estavam adaptados ao meu jeito, como a professora já trabalha, porque alguns já sabiam. E a tia já gosta. Às vezes eu botava a mesma música. Tia, aquela música, a gente gosta daquela música. Tem uns que até me ligam até hoje, sabe? Que já são aqueles adultos com cabeça de 10, sim, sabe? Então, bota aquela música, tia. Eu falei, aquela música não pode, estamos na escola, vamos botar outra música. Não, mas aquela música a gente gosta de dançar, tá bom. Então, eu botava aquela música para eles dançarem, mas vamos fazer atividade. Tá, a gente vai fazer atividade. Então, promessa, vamos fazer atividade. Aí, fazia atividade. Assim, era um caminho, a música foi um caminho, né? Quando eu não tinha... Quando eu não era a capoeira, eu tinha que usar em outro ambiente, que é a educação física, eu tinha que usar a música também. Me facilitava até mesmo a questão de... Não tinha tanto estresse. Usava menos a voz, né? Aí eu usava o apito, tinha que ter outros comandos, né? Outros suportes outras ferramentas de suporte. Né? Aí a gente vai abusando, né? Trabalhar psicomotricidade, tem N coisas, não é só correr. Lógico que eu fazia tudo isso, mas não era só correr, né? Tinha outros meios para chegar até eles, né? Nesse seu tempo nesse seu tempo lecionando, nesse seu tempo de projeto, você lembra de alguma história de sucesso de algum aluno onde o esporte ou a capoeira mesmo tenha ajudado na evolução dessa criança ou desse adolescente? Que você olha assim, de quando ele entrou no projeto e como ele está hoje. Você lembra alguma história de sucesso?
Olha, não que esse aluno venha ter sido eu falo em questão de virar atleta, não, né? Eu falo de evolução Não, de evolução como pessoa, né? Então, eu tive o Edgar, que foi do Colégio Nilopolitano, que ele foi diferente do Eric, ele veio muito mais arredio, o autismo dele era muito severo, assim, muito mesmo. Ele tinha muita crise, ele foi muito desafiador, até mais do que o próprio Eric, porque o Eric não era tão agressivo muitas das vezes. Eu falo agressivo não é de bater, não, tipo, de ter as crises mais recorrentes. Sim. Então, assim, eu vi que o trabalho ali ia ter que ser muito mais lento, respeitoso, mas eu vi que eu demorei uns meses, assim, para ele ficar, tipo, 1 hora de aula na minha aula. Muito. Teve um período que eu falei assim, a mãe dele chegou até a fazer capoeira comigo. Eu falei, não, você vai ter que ficar na aula comigo. A gente vai ter que trabalhar junto. Então, ele foi ficando. Ele ficou muitos anos comigo na capoeira. O apelido dele era Saudável. Que ele falou que ele só comia... Saudável. Ele que botou o apelido dele. Porque ele só comia... Ele realmente tinha muita restrição de comida mesmo, né? Ele adorava uva. Então, ele ia sempre com um potinho de uva. Eu falei, nossa, mas você tá um atleta. Ele, eu sou saudável. Aí ele só falava saudável e ficou saudável. O Saudável, o Edgar, ele ficou quase uns 6 anos que eu trabalhei no Nilopolitano ali. Tipo assim, no final do meu período lá, ele já estava fazendo a aula toda, fazia aula com a mãe, as coisas que ele não fazia de agressão, as crises diminuía. Quando eu pedia para ele não fazer tal coisa, ele já não fazia mais. Então, assim, para mim, isso é um processo de evolução. Que para quem está de fora, isso não virou nenhum atleta, não. Mas ele evoluiu. Ele parou de dar tantas crises como era antes. Tanto que depois que eu saí de lá, eu fui dar um outro lugar e a mãe dele levou ele. Então, a gente já estava muito mais maduro. Porque a intenção a mãe dele era muito consciente. E era o único filho também. Do que ele tinha, mas ela, assim, o sonho da vida dela era ver ele estudar e viver a vida normal, mesmo sabendo que ele tinha. Mas ela aceitava isso, porque ela vê que tem gente que tem vida normal. Né? Assim, Verdade. Então, assim, eu achei isso muito legal. Não sei como está hoje. Foi a pessoa que eu tentei entrar em contato, que eu não consegui. Mas eu tenho esperança que um dia eu vou conseguir encontrar. Que eu tenho certeza Agora vai. que eu vou encontrar ela, assim, eu tenho certeza que ela viria. Eu tenho certeza. E ela, assim, 2 pessoas que eu queria trazer hoje, que era a mãe do Edgar e a mãe do Eric. Que eu tenho certeza, tanto que, é tão bonitinho isso. Meu primeiro evento de capoeira que eu fiz no Abel, não, o último evento, que aí teve um período que eu fui para a Europa, eu fiz, por ideias das mães, eu fiz para dar de presente. Batizada capoeira é um momento que a gente faz a primeira entrega de cordinha. Sim. Né? E as mães sugeriram fazer uma lembrancinha pra gente dar junto com a graduação. Aí, como era o ano que eu tava me despedindo, porque eu ia embora, não sabia quanto tempo eu ia ficar, eles fizeram uma fotinho comigo, todas tiraram foto comigo, e fizeram uma moldura, fizeram um porta-retrato. Nem foi eu que fiz essa lembrancinha, porque foi ideia das mães, que as mães eram incríveis. Falo que o contato com as mães é maravilhoso. Aí, no dia foi lindo, até me emociono, né, que no dia lá do último evento, todo mundo sabendo que ia embora, todo mundo com aquela fotinha agarrada, tia, não vai embora, isso aqui. Passou um tempo, fiquei na Europa 2 anos, quando eu voltei, eu encontrei a mãe do Eric, em Belfort Roxo. E ela, tia Thaísa, ela que lembrou de mim. Eric estava muito grande, lindo. Aí eu, Eric, você lembra da tia Thaísa? Ele lembrou de mim. Eles lembram. Ele lembrou de mim. E ela falou assim, sabe o que o Eric tem, tia Thaísa? Eu nem lembrava mais. O seu porta-retrato tá na cabeceira da cama dele até hoje. Cara, aquilo pra mim é o que eu falo sobre Não esqueceu de você. Sim. Aquele retrato a gente fala pelos resultados. Falei, caraca, que lindo, sabe que mágico. Eu queria muito que ele estivesse aqui, mas talvez a gente consiga, né? E isso motiva, não motiva? Isso motiva. Falei, como assim? Não, ele não deixa tirar. O Eric tá adulto, com cabeça, né, ainda de criança, mas ele não esquece. Então, assim, você vê como é importante a nossa figura. Não falo só professor, não. Eu falo como pessoa na vida da outra pessoa. De deixar a gente fala hoje aqui com a tua figura como professora. Mas, de nós, quando a gente tem essa consciência do tamanho da influência que a gente tem na vida do outro. Mas tem um ditado que fala que por onde você passar, procure deixar sempre o seu melhor, porque você nunca sabe quando vai precisar voltar. E eu fiquei assim, tanto que quando eu voltei da Europa, né, eu precisei, e a mesma pessoa, não foi a primeira pessoa que me contratou, mas foi uma das primeiras pessoas que foi minha coordenadora lá, quando soube que eu já estava no Brasil, falou assim, vamos trabalhar com a gente de novo? E eu, tipo assim, como assim, tipo, sabe? E aí eu falei, não,
tinha acabado de sair de uma gestação. Não, a gente quer você de qualquer jeito. Não foi a mesma capoeira quando você não estava lá. É porque você fazia com amor. Eu falei, não, a gente quer a tia Thaísa. Tanto que eu acho que hoje eu não sei, né? Porque o Abel está sendo vendido, né? Mas foi um trabalho. Eu falo até com muito amor, né? Porque foi o maior tempo de trabalho. Eu trabalhei nas 3 unidades. Nas 3 unidades eu tive experiências incríveis, tanto Belford Roxo, Nilópolis e Nova Iguaçu. Todas eles eu tive muitos atípicos, né? Se for lembrar, muitos mesmo, muitos. Mas deixou marcas, uma marca gostosa. Mas, assim, talvez, né, com a ajuda, né, do podcast, a gente consiga encontrar essas pessoas. Seria muito incrível ver também eles compartilhar esse momento, desse impacto na vida deles. Sim. Mas eu tenho esperança que a gente vai conseguir. Há algumas semanas, apareceu uma reportagem e está repercutindo até hoje, acredito eu que no Instagram, em todas as redes sociais, não só no Instagram, de um instrutor de educação, um instrutor de capoeira, né, onde ele agredia uma criança com deficiência. Você já viu algo parecido nesse meio que você trabalha ou é algo distante para você? Porque, assim, é absurdo você ver isso pela televisão, quanto mais presencialmente, né? Olha, pessoalmente, eu posso falar para você que eu nunca vi em questão nível de agressão. Realmente, eu soube desse caso. Na verdade, eu fiquei sabendo, porque como não fico vendo, eu não tenho o hábito de ver notícia ruim, eu tenho aversão a isso. Depois estava tão recorrente que eu fui ver, né? É claro que é algo que não passa na garganta, né? Mas eu não posso falar para você que eu vi, que eu não vi, pessoal, assim, até porque onde eu trabalho geralmente é ter só eu, né? Mas é lógico que dentro do meio da educação eu já passei por lugares onde a educação não era na linhagem com o que eu gostaria de ver, né? Mas falar que eu já vi um professor fazer isso. Já teve caso, alguns anos atrás, de acontecerem coisas parecidas. Uhum. Mas eu ver, não. O que eu posso falar, o que faltou aí, além do profissionalismo, isso é inevitável, falar que não teve falta de profissionalismo, não conheço a pessoa, mas a empatia, né? O amor. Você, como mãe, como mestranda em capoeira, o que você sente vendo essa imagem? Repúdio, né? Assim, como ser humano, a gente pensaria nas coisas mais sórdidas para fazer com esse ser humano, né? Mas a gente tem que também ser consciente, tentar trazer essa pauta para a realidade, o que faltou ali, o que não faltou, o que talvez faltou para a instituição ali envolvida, que a gente não sabe qual foi a escola, não sei se foi mencionado no vídeo. Eu acho que é um assunto que a gente pode abordar muita coisa. A escola, que, sabe, de repente, será que a escola fez uma boa seleção do profissional que estava ali? Né? Não vou nem falar que ele não estava no bom dia. Você está trabalhando com um ser humano. Não falo nem só criança, não, ser humano. Se você está com um problema, deixa o teu problema em casa. Né? Ninguém tem nada a ver, porque todos nós temos dificuldade. Então, acho que a questão da seleção... eu não vou culpar a mãe, não, porque a mãe coloca o filho na escola e confia. Eu acho que... Não vou falar erro, né? Porque está todo mundo suscetível a erro. Todo mundo. Não vou falar que você está numa escola e tem crianças que são desafiadoras. Tem crianças que tiram o teu fôlego. Tem criança que fala, nossa, sabe? A gente vê crianças que enfrentam o professor, que responde. Mas ali, o profissional ele tem que entender quem é adulto ali. Né? Tá acima de tudo. Por mais que a gente pode errar, pode. Você está julgando. Não. Sempre tentar... porque hoje a gente está vivendo num mundo muito rápido. Mas quando a gente está trabalhando com criança, principalmente crianças, que elas são muito verdadeiras. Elas são espontâneas, elas falam, elas fazem, elas não têm filtro, ainda mais até os 7 anos, o corte cerebral delas não tem filtro. Então, elas vão falar, elas vão fazer. Então, assim, ter consciência, peraí, quem é adulto aqui? Toda vez que eu estava num desafio, porque eu já peguei criança que falava, que respondia, quem é adulto aqui? Eu que não posso me comportar igual a eles. Nem que você se inferiorize e fale assim, tá bom, você tá certo. Independente, eu faço isso até com os meus filhos, sabe? Tipo, às vezes... dá a voz. Às vezes os filhos querem enfrentar. E aí muita gente fala assim, mas você não pode... O pai não pode ser amigo. Peraí, dá a voz pro teu camarada lá. Peraí, escuta o que ele tá falando. Por mais que veio dentro de você, eu sou a mãe, eu que mando. Pera, calma aí, o que tá acontecendo? Sabe? Peraí. Aquela história de escutar, né? Escutar. Eu tô passando por isso. Meu filho tá se tornando adolescente. Né? Então ele fala assim, mas deixa eu falar. Tem o ego dentro de nós, fica assim, deixa eu falar nada. Eu sou a mãe. Mas peraí.
Ele quer ter voz. Por que ele não pode falar? Porque a gente vem de uma geração, não estou fugindo desse assunto não, que a gente escutou muito dos nossos pais, cala a boca, você não tem jeito de falar nada. Sim. E a gente sofreu e vem trazendo um montão de crenças e traumas ruins para nós. E será que a gente vai continuar passando isso? Tudo bem, cada um tem a sua forma de educar. Eu tenho a minha, você vai ter a sua. Mas eu não levo para esse mérito. Levando para o lado profissional, o mesmo deveria fazer esse professor, que de repente não estaria no bom dia dele. Ou de repente ele já era assim e já teve vários quadros. Só que dessa vez ele teve a má sorte de ter sido filmada. Entendeu? Que pode ter acontecido isso. Que às vezes, não vou julgar aqui, de repente decide a primeira vez. Pegou um mau dia dele. Mas também a gente não vai tirar a hipótese disso ter acontecido várias vezes. Em outras instituições também. E com outras crianças. O caso agora, de fato, acho que as mães ali, nesse caso, não tem culpa, porque as mães deixam os filhos na escola. A gente confia na escola. E por causa de um profissional, às vezes, você deixa de confiar na escola inteira. Exato. Um erro estraga todo o resto. Acho que ali é a instituição em si, né? Que o maior erro, se a gente for falar assim, né? É pautar, parar para pensar. Né? Ele, humanamente falando, é intragável ver o que ele fez. Não sendo perfeito, você não ia fazer, não. Eu não queria fazer. É porque claramente ele fez sem inibição nenhuma. Ele fez com intenção de fazer. Não fez, tipo assim, em silêncio. Até porque ele sabe que. Exatamente. E eu vou falar, graças a Deus, aquela aula era um tatame. Porque se fosse no chão, ele podia ter um traumatismo craniano. Ele poderia ter matado aquela criança. Sim. Porque a criança bateu. Não só a cabeça, como outras partes do corpo, porque tem crianças muito mais sensíveis. As crianças típicas são muito mais sensíveis mesmo, até questão óssea mesmo. Sim. Eu encontrei muitas, gente, assim, podia ter batido o cóccix e fraturado o cóccix. Mesmo num tatame. Isso eu tô falando aqui, a gente não sabe se aconteceu também. Não, isso né? A gente está falando das agressões físicas, fora a agressão moral. Fora as verbais. Né? A agressão a gente tá moral falando isso aí. E o fato dele traumatizar essa criança pro resto da vida. Aí ele queimou a instituição que ele trabalhava, queimou a imagem da capoeira, porque isso foi falado no mundo inteiro. Né? E aí quem faz um trabalho legal, infelizmente... vai ser descredibilizado por causa de um E a gente da capoeira está sempre ali fazendo de tudo para estar mostrando a melhor parte. O nosso melhor. Porque, na verdade, não existe pior parte. O que existe é a pior parte do ser humano. A arte em si, ela é um meio que a gente utiliza para chegar na educação, para chegar na pessoa, né? A arte, não só capoeira, jiu-jitsu, karatê, balé, ela é só um instrumento. A arte, o esporte, ele é só um meio para a gente alcançar outras vidas. Em qualquer fase de idade, entendeu? Então, assim, eu acho que faltou muita coisa ali, né? Então, seria um podcast para a gente falar muita coisa. E aí viraria até mais polêmico, mas... Tem várias lacunas ali. Muita coisa aberta ali, muita coisa aberta. Porque hoje foi esse exemplo, mas nós temos exemplo de vários professores maltratando alunos dentro de sala de aula. E fala só isso, assédios também, fora os assédios, né? Fora as coisas absurdas que acontecem. Porque a escola, antigamente você tinha a escola como um local seguro para você entregar seu filho. Hoje você coloca seu filho na escola na intenção que ele aprenda, mas você não confia 100% na escola pelo fato de você ver essas coisas absurdas acontecendo. Então, assim, você educa seu filho de uma forma. E a escola educa de outra. Aí o coleguinha e a sociedade... que tem influência sobre o seu filho, que tem aquela família disfuncional, que vive uma vida disfuncional, que tem acesso ilimitado a coisas absurdas na internet, vai lá e mina na vida do seu filho aquilo que você está tentando proteger ele. Se a gente for parar para reparar, ó, foi bem redundante, parar para observar que a gente tem várias formas de educar, né? As pessoas, a gente educou de um jeito, a internet de um jeito, a escola de outro. A cabeça da criança fica muito flutuante, né? E hoje em dia, pelo fato de você estar querendo resguardar, né, a integridade física, mental e espiritual do seu filho, você é considerado como uma pessoa... mimizenta. Exato. Eu ia entrar nesse assunto, porque eu falo agora como mãe, né? Porque a gente está aquele paradoxo. A realidade mimizenta e a realidade Nutella. Os Nutella e o raiz, voltando assim. Sim. Realmente, tem muita gente vivendo mimimice, mas realmente eu também tenho que concordar que também está difícil a gente, às vezes, não
por conta de quadros assim, a gente não se resguardar. Entendeu? Por exemplo, eu falo para as crianças na escola, tudo que acontecer tem que me contar. Né? E já aconteceu uma situação na escola que Gabriel, tudo que acontece, eles me contam. Tudo que o professor fala. E aí, teve um dia que ele chegou e falou, mãe, eu tenho que te contar um negócio. Aí ficou, aconteceu isso e isso. Eu falei, tá, não, mas por favor, mãe, não vai na escola, não. Porque minha conta eu vou na escola. Eu não vou na escola brigar, quero saber. Resolver. Né? Aí, por quê? Meu filho, não, por quê? Eu fiquei ali, aí, não, mãe, porque depois ficam brigando comigo, porque tudo quero contar pra minha mãe. Eu falei, ué, mas qual o erro? Aí estão querendo incutir nele que ele não tem que me contar. Já estão querendo entendeu? Ele de uma forma que, aí eu tipo fui. Assim, o que aconteceu, você não, aí eu fui tanto na professora quanto na diretora que eu conheço. Falei, olha, eu educo os meus filhos. Não é a melhor educação do mundo, não. Eles também não são perfeitos, não. Também são levados, que eu deixo eles chamarem atenção, porque, né, são crianças. Mas eu educo meus filhos. Tudo que acontecer na escola, principalmente com eles têm que me falar assim. Mas... Então, tem várias vezes ele chegar na escola com medo de falar para mim não falar. Acontecer ele me falar e pedir para eu não vir falar, com medo de eu falar. Entendeu? Então, assim, são situações como essas que vai acontecendo coisas piores e a gente acaba que é mimimi, sabe? Não, é proteção. Até porque eu trabalhei na escola. Eu vejo coisas na escola. Eu não vi um cara fazendo isso, mas eu vi outras cenas, porque a gente entra em méritos em... Você tem a experiência dos dois extremos. Eu tenho. Então, assim, eu sei. Igual eu falo pra ela, olha, eu sou professora também, tá? Eu vivi várias coisas e vi várias coisas em várias e diversas escolas. Tipo assim, eu sei da vulnerabilidade que as crianças estão ali. A verdade é essa. Se a gente for parar até na gente, é período de escola, a gente for ver, a gente estava suscetível a um montão de coisa. Quantas passaram várias coisas na escola? Aí, se você não orientar... Uma realidade muito extremista, na verdade. Exato. A nossa realidade, né, na nossa infância, foi muito extremista. Foi tudo, né? Sim. Muito... Exatamente. Então, pesado. Eu tento fazer isso com eles. Aí, você imagine, né? Aí imagine a cabeça de uma mãe. Eu não sei você, mas eu vim de uma realidade onde minha mãe ou meu pai olhava pra mim e eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Sim, não, duvido. Nem respirava Nem mais. respirava. Hoje, meus filhos me questionam. Mas, assim, tudo bem. Faço aqui dessa educação aberta, assim, não me responder no sentido de abuso, mas questionador. Mas a gente veio de uma época que duvido. Minha mãe só me olhava. A gente não tinha voz. A gente não tinha direito de minha mãe só olhava. Se eu olhava, eu já sabia que eu ia apanhar. E foi bem o que você falou. Tipo... Você não tem que querer. Você não tem que querer. E essa fase, eu faço até terapia, gente. Essa fase é recorrente no meu cérebro, tipo, sabe? Quem é você, sabe? Quem é você? Você não tem direito. Você só tem direito de fazer, de estudar. Faço o que eu falo, não. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Uma coisa assim. Então a gente Tô igual o Marcelo, com os ditados populares dele. Então, desculpa, não poderia deixar passar. Não tem coisa que não dá pra passar, Marcelo. Então a gente viveu muito isso. Então tu imagina, como é que às vezes não vai ter um cuidado extra, né? Então, assim, eu sei que... Até brinco com eles, vou te colocar na escola pública, brincando assim com eles, né? Mãe, pelo amor de Deus. Mas não que seja. Eu estudei e tem escolas públicas maravilhosas, mas eu falo mais assim para eles dar valor e prestar atenção. Mas voltando para essa parte, eu acho que a escola, as mães sofrem assim. Imagina, a gente sofreu isso. Imagina as crianças atípicas. Que aí pega um profissional que não tem paciência. Porque assim, não falando mal da escola pública, mas também não falando bem. Eu já estudei escola pública. Estudei em particular, estudei escola pública. Porém, na condição e na realidade do meu filho, que não conta o que acontece, como uma criança autista, ele tem 11 anos, né? Só que ele é autista grau de suporte 3. Porém, ele começou a falar uma fala funcional com 8 anos de idade. A fala dele não era funcional. O neurologista falou que ele nunca ia falar. Ele falou para mim, mãezinha, não se prende a isso que seu filho nunca vai falar. Guardei aquilo para mim e entreguei na mão de Deus, né? Então, assim, quando o John começou a desenvolver o processo de fala, não era uma fala funcional, era uma fala ecolálica. O ato de repetir o timbre, a forma como o outro fala, o jeito de falar e o que o outro está falando, porém sem sentido nenhum e sem compreensão nenhuma, porque ele não compreendia o que ele estava
né, expressando. A fala funcional veio a partir dos 8 anos de idade, quando ele começou a compreender e a pedir, né? Aprender a pedir. Às vezes falava na terceira pessoa, John quer água, John quer ir embora, John quer vovó. Falava assim, mas foi a forma que ele encontrou de se comunicar e a gente se comunicar com ele. E quando ele ficava muito nervoso, a gente falava assim, John, eu quero... Aí ele completava. Eu quero água, eu quero ir ao banheiro. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com a criança no decorrer do tempo, né? Dela. E em relação à escola pública, a gente não tem o mesmo acesso ao interior da escola que a gente tem numa escola particular. Isso é verdade. Porque se hoje acontece algo dentro de uma escola pública, você não vai saber, porque seu filho que não sabe contar não vai te falar. Você vai começar a ler os comportamentos dele. E através desse comportamento... Que através de traumas o comportamento da criança muda, isso é fato. Só que na escola particular, você tem o recurso da câmera, né? Que você pode exigir ver. Na maioria das vezes, eles vão reter. Mas você tem o direito e você pode exigir ter esse acesso, né? Então, assim, a escola pública ela não deixa só a desejar no sentido da interação com os pais. Eu entendo que tem todo tipo de pai, todo tipo de cultura, né? Sim, tem todo sim, tipo de sim. pessoa. Tem gente que só coloca o filho na escola para se livrar da criança. Pra ter aquelas 5 horinhas. Infelizmente, isso existe. Que tem pais que acham que a escola é depósito de criança. E coloca aquela criança lá e reclama no dia que tem feriado. Não vai numa reunião de pais para saber como é que o filho está na escola, não vai numa reunião de pais para saber se o filho está desenvolvendo. Não, vai na reunião de pais para reclamar que a escola tem feriado. Eu vou até um pouco mais além, às vezes, só muitas das vezes, né, para pegar o benefício. Mas a maioria, infelizmente, a gente vive essa realidade. Então, assim, gostaria de ter uma escola pública onde tivesse suporte para receber crianças não só como meu filho, mas com outros transtornos, outras síndromes, enfim. Mas é difícil, porque, assim, às vezes algumas salas de recursos que são montadas nas escolas públicas, elas ficam praticamente fechadas, elas não são utilizadas, ou então elas são utilizadas para segregar a criança, porque a sala de recurso deveria ser utilizada como uma descompressão. Aquela criança entrou em crise dentro de sala, vamos levá-la lá 15, 20 minutinhos, Exato. Vamos descomprimir, depois vamos tentar Exato. dar andamento ao processo pedagógico e tal. Não, na maioria das vezes eles pegam essas crianças e segregam elas lá dentro daquela sala e a criança perde o acesso às aulas, perde o acesso aos colegas, perde o acesso a tudo, porque é muito mais fácil você segregar do que você incluir e do que você ter o trabalho de programar ou planejar alguma coisa para aquela criança. Então, infelizmente, essas salas de recursos que, na sua minoria, né, existem em algumas escolas, não todas as escolas públicas, isso eu estou falando da Baixada. Não estou falando do Rio, Grande Rio, não estou falando da Baixada Fluminense. Não estou falando nem pelo Brasil inteiro, estou falando exclusivamente da Baixada Fluminense, que eu tenho propriedade para falar. Na maioria das vezes é só como se fosse uma desculpa para você alegar com o que você gastou o recurso, né? Exato. Mas assim, que funciona, não funciona. Você encontra pouquíssimas, né? Assim, você até encontra, por exemplo, agora... Foi semana passada, até comentei com o Marcelo, que eu atendo um polo em Cabo Sul, e tem uma escola lá, e eu achei muito interessante que a assistente social chamou eu e um outro rapaz, se a gente podia participar. Nos chamou para conversar. Sim. Porque lá nessa escola, eu não sou professora de educação física lá, mas eu dou um funcional lá, o CROS, né? Que eles falam o CROS lá para as crianças. E ela nos chamou para a gente conversar. Tipo assim, eu adoro, né? Vamos lá. E aí conversou se a gente podia participar da reunião para falar da importância, se eu podia participar, para falar da importância da atividade física, do que a proposta da instituição que eu presto serviço tem lá, e mais voltado mesmo falando para os atípicos e tudo mais, e que ela queria muito fazer um trabalho voltado para eles. E a gente, naquela semana, estava conversando com esse meu amigo que também é funcionário dessa ONG, falou assim, olha, vamos tentar nesse tempo vago fazer isso com o pessoal, tipo, que eu vejo aquele cadeirante parado. Então, assim, a gente o tempo todo, tá vendo? Mesmo que o olhar. E aí, eu achei interessante, eu vou falar que, assim, a gente encontra, mas, assim, é pescaria.
algo que não teria que ser, né? Eu vi o olhar, vi até na reunião um olhar bem diferente para a escola, para essas crianças, né? Como eu vi até algumas professoras depois pautando lá, que elas tentam fazer aquilo que ela que consegue, dentro do que também o município, o Estado e também as mães ajudam ali nessa questão aluno e professor e mãe, né? E família. Então, assim, a gente vai encontrar, eu até acredito que a gente vai encontrar, mas não da forma que deveria ser. Né? É uma essa pescaria que é o ruim, porque é como no seu caso, mães que descobriram agora como é que faz. Eu vou para onde? Faço o quê? Qual é o nome? Assim, eu falo até em nível de ignorância mesmo, de educação. Não sabe qual é o profissional, qual é o nome do profissional. É aquele, é X. Onde eu busco? Aonde eu busco? Sabe? Quem vai me ajudar? Tem muitas aí que não tem nem como sair de casa, porque às vezes a criança está numa cadeira de roda, sabe? E entre outras coisas que a gente encontra, piores ainda, sabe? Quando você começa a frequentar salas de espera... Aí você vê. Seja pelo SUS ou particular. Pelo SUS o negócio bem precário. Bem precário, bem mais feio. E, assim, você vê todo tipo de família, você vê todo tipo de situação e todo tipo de necessidade. Aí você para olhar assim, nossa, minha condição não é tão ruim quanto a dessa pessoa. Sim, né? Meu filho não está tão... tão largado, né? Tão largado ou tão afetado pelo autismo quanto aquela criança, quanto né? Aquela família e tal. Você vê muita coisa, você recebe relatos... Você quer até ajudar o outro, ó, vai para esse caminho, né? Porque eu acho que até legal quando as mães se unem, né? Tipo, faz essa egrégora, né? Essa união de ajudar, de falar a mesma língua. Eu acho importante isso também. É necessário, é necessário. E esse movimento, assim, acho que agora, né, com a Onda Azul, é que a gente consiga captar, chegar em mais pessoas, né? A intenção é que essas pessoas tenham acesso. A gente ter onde buscar. De repente não vai dar não é dar o recurso, é dar o caminho. Pelo menos o caminho, entendeu? Nem que seja aquele amigo que compartilha, aquele amigo que ou o nome do... Não, você tem que ir nesse profissional, é aqui. Ó, vai em tal lugar, aqui na sua região. Já dando o caminho, já é acredito eu, um caminho... Já é um caminho bem andado, né? Sim. Quando eu tive o diagnóstico do John, eu não tive informação, eu não tinha acesso. Eu não tinha ninguém para me pegar pela mão e falar, vai em tal lugar, procura tal profissional, faz tal coisa. Então, assim, para mim foi muito importante essa questão do boca a boca, da conversa, né? Eu tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito retraída, muito na minha. Então, é como se essa situação chegasse até mim para me tirar daquela bolha. Eu fui obrigada a abrir a boca. Eu fui obrigada a ir atrás. Eu fui obrigada a perguntar. Então, assim... A prova de fogo. Foi a forma que eu tive de aprender e de me informar e de saber como... E de saber como procurar ajuda. De saber como ir atrás de ajuda, né? O que fazer. Porque realmente foi como eu falei no início. É desesperador. Qualquer falta de informação é desesperadora. Então, assim, se a gente pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, né? Um canal de informação... Se a gente pode tratar o outro com gentileza, nossa, faz toda a diferença. E para mim se a gente ajuda se a gente consegue alcançar a gente já se sente em paz. E para mim fez muita falta. Então, assim, eu sempre que eu posso parar do lado de alguém para passar uma informação, para conversar, né, para instruir, que às vezes a gente não pode ajudar com recursos físicos e financeiros, mas às vezes pode ajudar com uma informação. E faz toda a diferença. Eu acredito muito nisso. Sim. Que o fato de você se disponibilizar para outra pessoa... Se colocar solícito, né? Faz toda a diferença. Às vezes aquela pessoa está num dia ruim. Aquela pessoa está levando o filho dela para entregar na sua mão. E está tendo um dia horrível. Até mesmo porque eu acho que também falta bastante para as mães. Porque o emocional dessas mães, na grande maioria... Já foi considerado, segundo a ciência... que as mães atípicas têm um estresse comparado ao estresse de guerra. Já foi comparado. Foi um estudo feito... Eu acredito que as mães, no normal, já é assim. Não é? Você imagina em casos assim. Né? Porque é como se tivesse um outro pulmão e você tem que respirar pelo seu e pelo dele. Acho não, é. Pelo do outro.
Então, a força que nós mães fazemos quando nós estamos gerando é a mesma quando ele sai. Ou seja, não tem o descanso. Não tem o descanso. Eu costumava falar que quando alguém falava comigo, a gravidez não é doença, dá licença que eu estou fabricando órgãos. Você não faz isso, dá licença. Gostei dessa. Essa eu não usei, não. É porque as pessoas têm a mania de minimizar o sacrifício do outro, mas não percebem a importância que tem. Porque se não fosse você gerar... mas só faz isso, de repente, quem não passou por isso, né? Porque não sabe a dor e a luz que é levar isso. Porque realmente não é fácil. Você está entre a vida e a morte. A gestação é isso. Você está gerando, você tá dando vida à semente. Você está entre a vida e a morte ali. Literalmente. Você pode dar luz, como você também não pode vir a óbito. É um momento... É iluminado, mas é um momento desafioso mesmo. Né? Por isso que eu falo que quando sai assim, é um alívio. Aí você imagine aí a mãe em quadros como o seu, que é o primeiro filho, e se encontra, faz todo... Porque a mulher tem muito disso, né? A gente cria, né, várias coisas, momentos, e aí, me deparo com a situação do meu filho, assim. E é como se eu rasgasse aquele papel e me desse um outro folha em branco, e peraí, é esse aqui, sabe? Eu acho que toda mãe pensa isso, até que não é neurodiversa. Sim. E se eu morrer? Quem vai cuidar do meu filho? E se eu morrer? Eu posso falar agora de um quadro, de um momento... esqueci de falar. Lá onde eu moro, onde vocês foram, eu tenho uma vizinha do lado da minha casa. Não, tenho a minha casa, meu vizinho do lado, o próximo. Eu atendi essa senhora, comecei a atender a senhora. Uhum. Atendi em casa mesmo, fazia personal com ela em casa, né? As adaptações com ela. Só que ela já era uma senhora de tipo 70 deve ter uns 76 anos, mais ou menos, dona Joema. Na época tinha um esposo, o seu Carlos, e uma filha de 20... Não, a Carlinha estava com quantos anos? Eu estou com 37. Ela devia ter 35 por aí. Mas assim, o motor dela já não tinha um motor, não falava, mas entendia muita coisa. Vivia sentada e para levantar tinha que pegar porque não tinha força motora, a perna vivia mais atrofiada. Mas ela até esticava, mas portanto ficar sentada no mesmo movimento. E eu lembro, quando eu comecei a atender a dona Jurema, foi mais para ela, tipo assim, ter a válvula de escape dela. E eu via aquela rotina porque assim, um casal idoso atendendo, assim, com uma filha, era a única filha. E eles fizeram de tudo, sabe? Para a criança, para a Carlinha ter o melhor. Né? E eu via o cuidado. A dona Jurema não conseguia pegar ela no colo, mas quem fazia esse esforço todo era mais o seu Carlos, que era um pouquinho mais velho, mas tinha mais força, né? Menos lesões. E eu fiquei ali atendendo uns 6 meses, mas são meus vizinhos, né? E eu, com esse amor, né? Aí, Thais, vamos conhecer a Carlinha. Eu falei, vou daqui a... Aí, tipo assim, nas primeiras semanas, não. Mas depois eu tava entrando na casa, aí eu vou, Carlinha. Aí ela já escutava a minha voz, ela já fazia assim. Aí eu ia lá, e ela pegava no meu rosto, fazia assim. Aí eu deixava ela... ela vai te babar. Deixa ela babar. Aí ela, com a mão assim, às vezes toda melada. Aí ela ficou fazendo assim. Ela já sabia a minha voz quando eu chegava. Eu falei, futuramente eu quero fazer um trabalho com ela. Mas, sem eles perceberem, quando eu ia visitar, eu já estava fazendo um trabalho com ela ali. Cognitivo. Conversava com ela, mostrava as direções. Um minutinho que eu estava com ela ali, sabe? Colocava ela sentada, pedia para ela esticar a perna. Ela já estava entendendo os meus comandos. Eu não recebia para atender ela, mas é a questão do olhar. E aí, foi muito doloroso essa parte para mim. Aí depois parei de atender, mas aí de vez em quando passava, como tá a Carlinha? Aí quando eles saíam de carro, o Gabriel e o Gabriela são apaixonados por crianças assim. Aí ele já olhava, quando eu saía de carro, que ela gostava de ir na frente. Aí eu olhava pro Gabriel, o Gabriela já ria assim, tipo, sabe? Aí deve ter nem um ano que o seu Carlos começou a ficar doente. Eu lembro desse caso aí, que é a preocupação das mães. E aí, se eu morria? Aí, cara, é muito emocionante isso, sinistro. E aí eu lembro que o seu Carlos começou a ficar doente, passei um montão de coisa, não sei coisa, porque já tinha uma idade, né? E aí ele veio a falecer. Só que, quando ele veio a falecer, na semana que ele veio a falecer, quando ele já começou a ficar muito ruim mesmo, ela começou a parar de comer. Porque ela sentiu que o pai ia morrer. Aquilo para mim foi... O seu Carlos faleceu no dia, 3 dias depois ela morreu.
Você imagine para essa senhora. Mas eu falo, né? Deus também sabe todas as coisas, porque eu lembro dela falando que ela nunca queria ir primeiro que a filha. Se eles dois vão primeiro, quem ia ficar com essa criança? Então, a gente tem que olhar para isso com todo o carinho. E aí é uma outra pauta que é um nível a mais de empatia. Esse olhar aí, para mim, já é uma pauta extra. Não só direcionar e dar caminho. Vai além, né? E quantas famílias estão passando por isso? Com quem vai ficar? Onde vai ficar? Porque já encontrar algo direcionado para eles ficarem na escola já está tão desafiador. É muito difícil. Agora, você imagine quando um caso desses pais tivesse os dois falecidos, onde ela ia ficar? Porque aquela questão, né? Sabe, não é quem ia cuidar? Meu. A gente sabe, a gente mãe, a gente fala assim, ninguém vai cuidar igual a gente. A gente não pensa assim? Pensa. Então, assim, a minha meta de vida é que o John seja independente. Acho que de toda mãe, mas assim, no meu caso... Você como mãe, esse seu pensamento. É minha meta de vida que ele seja independente, porque eu vou ter certeza de que eu cumpri meu papel como mãe, no dia que ele não precisar de mim para mais nada. Assim, a gente como mãe, a gente quer que o filho sempre dependa, né? Natural da mãe. Ai, fala porém, que sim, que não. Porém, é uma forma do seu filho buscar por você. Porém, eu vou entender que eu cumpri minha meta no dia que ele não precisar de mim para nada. Não que eu não vá estar ali para ele, com certeza, para tudo. Porém, eu vou entender que eu cumpri meu papel. O dia que ele for independente, o dia que ele, né, puder se cuidar sozinho, que ele puder fazer por ele, sabe? Eu vou entender que eu cumpri o meu papel como mãe, que foi a minha missão. Eu não sei qual foi o propósito de Deus na minha vida em entregar o John para mim, mas eu não desejaria ter outro filho. O meu maior medo é como a sociedade pode tratar ele, pode vir a, né, a maltratar ou se desfazer dele de alguma forma, né? Mas eu olho para ele hoje, eu não me vejo mãe de outra criança, sabe? Eu consigo separar o meu filho do autismo, coisa que muitas pessoas não fazem. Acha que o autismo faz parte da personalidade. O autismo não é a personalidade, cada um tem a sua. Por isso, nem todo autista é igual. Exato. Os autistas, eles são diferentes, eles têm vontade própria, eles têm personalidade própria, né? Se eu pudesse, eu daria o mundo para ele. Assim, eu falo de todo o coração, assim, o John, ele nasceu para me tornar uma pessoa mais humilde. Ele nasceu para fazer com que eu olhasse para outras pessoas com olhos de amor, com olhos de compaixão, com olhos de consideração, sabe? E ter resiliência. E aprender a ter resiliência. Coisas que eu não tinha. Antes do John nascer, quem pensava em morte? Eu nunca pensei se eu morrer. Eu nunca pensei se eu faltar. Eu não tinha medo nem de entrar no mar. Hoje em dia, se deixar, eu fico ali igual a velhinha tomando banho de canequinho na pontinha com medo de acontecer alguma coisa comigo e eu faltar para meu filho, sabe? Então, assim... Não sei qual foi o propósito de Deus. Eu sei aquilo que vem se cumprindo na minha vida, né? Depois que o John nasceu. Ele me tornou uma pessoa melhor. Não digo pelo fato dele me tornar mãe. Tá aí um dos propósitos. Mas pelo fato dele conseguir fazer com que aquele coração de pedra, aquele coração egoísta não existisse mais. Né? Então, assim... Isso foi o que ele fez comigo. Né? Eu sei que tem muita luta pela frente ainda, tem muita coisa para a gente aprender, que a gente vai aprender no decorrer do tempo. Por mais que eu estude sobre o assunto, por mais que eu vá atrás, por mais que eu pesquise, a gente nunca sabe de tudo. A gente vai aprendendo na prática, no dia a dia. Agora a gente está entrando na fase da adolescência. A mãe fica se descabelando, porque tem coisas assim, como é que eu converso com essa criança? Exato. Como é que eu explico tal coisa? Como é que eu, né? Então, assim, qual o caminho, né? Qual é o caminho? Então, assim, tem coisas que a gente empurra pro pai. Vai lá, Michael. Assim, vai lá, Michael, o nome do meu marido. Vai lá. Graças a Deus tem quem também te dê esse suporte, não, né? Vai lá que o homem é você.
Eu mando logo assim, sim, vai lá sim. que o homem é você. Sim, exato. E graças a Deus você tem esse suporte também, né? E a gente se depara que tem muitos que não tem esse suporte. Infelizmente. E essa também é uma na verdade, é uma pauta pra- grande maioria, né? Na maioria. Na A maioria dos né? casos, quando essas famílias recebem um diagnóstico, os pais vão embora. Simplesmente Não abandonam aquela mãe, aceitam. aquele filho e não dá suporte nenhum. Na maioria dos casos, né? Chega a um nível de egoísmo como se aquela criança fosse culpada por ter nascido assim, né? Por ter nascido com alguma deficiência. Isso é tão triste, cruel, né? É cruel. É. É cruel porque, na maioria das vezes, essas mulheres são abandonadas com essas crianças sem recurso nenhum. Porque viveu para aquele casamento, viveu, né, para aquela família, não teve profissão, porque viveu para aquilo. Se abdicou, né? Se esqueceu como mulher. Exato. É o que acontece na maioria dos casos. Pra vida. É o que acontece na maioria dos casos, infelizmente. Isso chega a ser absurdo e cruel. Sim. Porque a gente vive uma realidade onde as mulheres são ensinadas a aceitarem tudo, a aturar tudo. Só que a gente vive numa sociedade onde os homens não são ensinados a serem pais e maridos. Pelo menos a maioria não. Né? Então, assim, são histórias para... Por isso que eu acredito que você falou muitas vezes aí, né? Que eu não sei qual é o propósito dele na minha vida. Eu não posso falar para você qual é o propósito dele, porque ele tem um propósito para cada um. Sim. Mas um deles está bem vívido. Que toda pessoa que entra na nossa vida, ela nos ensina. Então, você pode ter certeza que o John tem te ensinado a ser um ser humano melhor. Né? Foi o curso mais rápido que Deus te deu para você evoluir como ser humano. Eu falo, eu não tenho intensivo. O mais intensivo que ele pode te dar. Na verdade, filhos, né? Porque eu sou mãe de 2. Sim. Eu não sou atípicos, mas são crianças aceleradíssimas. Eu me pergunto, quem era eu antes deles 2? Eu sou outra Thaísa. Eu sou outra pessoa. Eu não consigo lembrar de mim antes. Mas eu agradeço hoje. Na verdade, eu nunca questionei, né? Mas eu falei, nossa, quem era eu antes dessas 2 pessoas? E é o que você falou. Eu tô vivendo cada dia, cada fase, eu tô aprendendo. Entendeu? Então, assim, tem infinitos propósitos. Eu acredito que Deus tem muito propósito, mas um deles é uma forma intensiva, ser mãe é uma forma intensiva de evoluir como pessoa. Eu acho que se a pessoa não evolui como mãe, acho que ela não evolui como mais ninguém. Mais nada, assim, não sei. Pode ser uma forma até feia de falar isso, mas... Mas é verdade. Mas é uma escola dolorosa. É um amor doído. É um amor doído. É um amor que sangra. Mas é um amor, entende? Mas isso é muito verdade. Thaísa, obrigada. Obrigada pelo papo, obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre o seu trabalho, que você passasse suas redes sociais para quem deseja te conhecer melhor, quem deseja conhecer melhor seu trabalho, quem deseja te seguir, né? Eu queria que você falasse só um pouquinho e desse seu login do Instagram. Então... Seu login não. O arroba. Então, como eu falei, meu trabalho está super aberto, mas quem quiser seguir Eu tenho 2 redes, né? Eu tenho uma rede voltada para a área de personal, porque eu também faço o trabalho personalizado, mas é um trabalho personalizado que eu abranjo para todos os tipos de pessoas, né? Eu falo pessoas, crianças, na verdade, na musculação nem tanto, né? Porque a gente atende de adolescente mais para cima, mas dá para se fazer um outro tipo de trabalho também, como funcional, né? A interação das crianças naquele meio. Então, a gente vai encontrar crianças atípicas, não atípicas. Então, assim, eu tenho o arroba de personal, que está super aberto lá e acessível para quem quiser entrar também. Voltado bastante também para performance, mas está lá, porque pode servir para inspiração para as mães também, para não se esquecerem. Então, estou sempre lá passando uma palavra, mostrando o meu trabalho. Aí está lá, arroba personal Thaísa. Só colocar personal Thaísa, está lá. E o outro Instagram, que é para o público da capoeira, que está lá, Mestranda Girassol. E ali eu coloco também as minhas viagens, porque eu também faço trabalho aos finais de semana, viajo pelo país afora, pelos estados, levando um pouco da capoeira, levando um pouquinho da arte, e acaba abrangendo. E eu tenho um projeto social na comunidade de Mesquita, né? Que é um projeto realmente social, no amor, né? Em prol, devolvendo aquilo que a capoeira me deu, né? Porque, como eu falei, minha história de amor com ela, né? Ela me deu a minha segunda profissão, minha primeira foi a capoeira e a segunda foi a educação física. Então, assim, para mim é uma moeda... você não cobra. Cada um tem o seu jeito de devolver aquilo que o Papai do Céu tem me dado. Então, assim, eu devolvo com amor,
né? Para essas crianças, esses adolescentes, quantos eu vi saindo do mundo das drogas, ou alguns eu perdi, infelizmente, mas quantos eu vi se formar em fuzileiro, tem aluno dentista, tem um aluno advogado. Então, assim, isso para mim não tem preço. Então, assim, quem quiser, o trabalho vai estar lá. Só botar arruma Mestrando Girassol ali, vai estar foto, vai estar vídeos. Eu sempre coloco vídeos motivacionais também. Então, quem quiser procurar, né? Como eu falei, eu não sou especializada, não fiz um curso de formação especializada na educação para atípicos, mas pode ter certeza que uma experiência para atípicos ali na Ferro e Fogo eu tenho, né? E é o principal, o amor. Então, tá aberto para quem quiser procurar e querer saber um pouquinho mais de mim, saber um pouco mais do meu trabalho, conhecer a capoeira, conhecer meu trabalho para pessoas, meu trabalho para alto rendimento, meu trabalho para alto rendimento para crianças atípicas, meu trabalho para alto rendimento para pessoas, para adultos, para idosos. Tá tudo nesses arrobas lá, tá? Então, eu também agradeço, tá? Pelo carinho de todos vocês, pelo Marcelo, pelo seu, por ter me convidado. Então, eu acredito que uma sementinha que foi plantada lá atrás, eu conheci o Marcelo na minha formatura. E, olha, nunca imaginei hoje estar aqui, apesar de ele sempre falar muito bem do meu trabalho. Marcelo viu na prática o meu último evento, quando ele foi o último evento que eu fiz na ABEU, que estava cheio de crianças atípicas, né? Eu sinto muita saudade, quem sabe, como eu falei, com muito amor, meu amor, né, do meu encontro com o ABEU, que foi um processo de formação. Então, eu agradeço muito por estar podendo passar, né, um pouco dessa experiência e que isso que a gente falou aqui não fique pautado na gente. A gente são duas mães, né, com vida totalmente diferente e com alguns propósitos semelhantes e que a gente possa alcançar, né? Então, assim, gratidão infinita, gratidão por você, pelo Marcelo, e que a gente alcance, né? Que a luz maior seja de Deus e que a gente seja só um canal para alcançar todos possíveis, né? Seja as mães, seja as crianças, seja aqueles que querem ter esse amor também, esse olhar, o professor que está querendo chegou de paraquedas numa turma, enfim, que pode estar passando pelo mesmo processo que eu, talvez, ou que não, ou quer aprender um pouquinho, né? A gente está aqui que a gente alcance. Esse é o meu desejo, é o meu propósito. E eu, quantas vezes for necessário estar aqui para falar, para conversar, para estar fazendo essa troca, porque eu também aprendi, tá, gente? Eu aprendi muito. Eu vou estar assim, tá? Amém. Obrigada, Thaisa. Obrigada, Estúdios Nova Onda, pela disponibilidade, por ceder o espaço para a gente. E obrigada a você que está assistindo, obrigada a todos que agora Comunidade Onda Azul. Né? A gente espera vocês nos próximos episódios. E se você conhece alguém que precisa de informação, compartilhe. Vai lá, curte, comenta. E nunca esqueça que informação é sempre muito importante. Então, se você conhece alguém que precisa de uma informação, que precisa de um auxílio, por favor, compartilhe. É isso aí. Uhul! Posso bater palma?